Fala, meus queridos. Nossa nação consegue decepcionar o brasileiro com uma frequência avassaladora. O protagonista de hoje é o bandido maior José Dirceu, mas não diga isso, porque ele teve as suas condenações anuladas, voltou a ser réu primário, voltou a ter a sua ficha limpa e poderá concorrer com todos os outros candidatos na próxima eleição e provavelmente, por algum milagre, tende a ser eleito. O braço direito do Lula foi agraciado com uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, da Suprema Corte. O ministro Sapão não anulou uma e nem duas condenações, mas todas, inclusive uma que viria a ser julgada lá mesmo no Supremo. E para quem estava mais sujo do que o famoso pau de galinheiro, aquele cara que foi preso na chamada ditadura, foi preso na democracia e preso enquanto estava preso, agora tá limpinho, ficha limpinha, coisa mais maravilhosa, só que não. Um dos argumentos do Gilmar Sapão é que tudo fora um grande alicerce de um esquema contra o Lula. É de lascar, né, meu irmão? E agora o Dirceu sai com seus direitos políticos recuperados e tudo estoura em quem? No Sérgio Moro. Virou o vilão da história. Segundo o ministro, na sua decisão, o Moro fazia parte de um projeto de poder, o poder almejado em pessoa. Aí depois aparece algum brasileiro indignado dizendo que a Suprema Corte às vezes transforma algum bandido em herói e justiceiro em vilão. Eles ficam brabos, dizem que as pessoas estão atacando as instituições, que é uma atitude antidemocrática. Bom, meu amigo, se prepare aí, porque eu quero saber o seguinte: qual que vai ser o próximo peixe grande que vai ser solto por alguma problemática dentro do julgamento, dentro do processo, que levou alguns vagabundos para cadeia? Escreve aí, meu amigo. Expresse a sua opinião enquanto a gente ainda pode. Quer dizer, a gente ainda pode daquele jeito, né? Sabe como é que é? Então, já dá o teu like, compartilhe este vídeo se possível. Se gosta aqui do trabalho, você pode fazer uma doação no Pix, que é o e-mail, está aqui, doeparowill@gmail.com. Se estiver me conhecendo hoje, você também pode se inscrever e ativar o sino das notificações, e se preferir, pode também doar através do botão Valeu Demais que está aqui embaixo. Eu te agradeço de todo o coração, muito obrigado, vem comigo. Mas por que as decisões foram anuladas? A argumentação do ministro Gilmar argumenta no ponto de que os processos tinham como objetivo servir de base para futuras acusações contra o Lula. O ministro criticou a parceria entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Inclusive, usou uma palavra que significa casamento. Havia, então, nas palavras do ministro, um casamento entre o julgador e os investigadores. Ele também destacou que as condenações do Dirceu seriam utilizadas para incriminar o Lula, como se o Lula fosse santo. Se baseou o ministro nas mensagens obtidas através daquele crime de hackeamento que se transformou na chamada Vaza Jato, e que nessas mensagens estava expresso o desejo de Sérgio Moro de favorecer movimentos contrários ao PT, e que isso resultou na entrada do Moro no governo do nosso querido e amado Bolsonaro. A defesa do Dirceu ficou empolvorosa. Disseram que o ministro deu uma ótima decisão e que o Zé Dirceu, cliente do advogado, é lógico, recebia com tranquilidade, que confiava na justiça. E que o Zé Dirceu ficou também muito contente de ter recebido de volta os seus direitos políticos. O ministro Sapão aplicou então nessa decisão favorável ao Zé Dirceu os efeitos da decisão concedida pela segunda turma, a que ele compõe junto com outros ministros, aquela que havia declarado a parcialidade do Sérgio Moro no caso do Lula. Então a decisão considerou que a coordenação entre o Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato prejudicaram o direito do Zé Dirceu a um julgamento justo. Tadinho do Zé Dirceu, não pôde se defender de forma correta e adequada. Fora prejudicado pelos investigadores. E isso daí foi uma ironia, tá? Mas e a PGR, o que achou dessa patifaria toda? A PGR foi contra a anulação das condenações, meu amigo. Paulo Gonet, o cara escolhido pelo Lula, se posicionou contrário às anulações
dizendo que não havia uma relação direta entre os casos do Lula e do Dirceu. Ou seja, meu querido, essa solicitação feita pela defesa, com base nas decisões exaradas em favor do Lula, não se comunicam com o caso do Dirceu e ponto final. Não existe semelhança. A PGR apontou diferenças de fatos, diferenças factuais entre os processos do Dirceu e do Lula e disse que é impossível que uma extensão de uma decisão de parcialidade do Sérgio Moro fosse atribuída também ao Zé Dirceu. Dirceu comemorou pra caramba, disse que sempre confiou na justiça, recebia a decisão com tranquilidade e reiterou que os processos contra ele próprio, Dirceu, visavam atingir o Lula. E o advogado, a defesa do Dirceu, disse mais. Alegou que os processos também tinham o objetivo de debilitar o PT e favorecer a oposição. O Sérgio Moro, é claro, hoje senador da República, está cuspindo fogo pelas ventas. Moro criticou a anulação das condenações, afirmando que, neste momento, o combate à corrupção no Brasil foi totalmente esvaziado. Acabou, meu amigo! E também questionou a ausência de evidências de um conluio entre os juízes, ou melhor, entre ele e a investigação, e citou também as demais instâncias, incluindo o TRF4, que fica em Porto Alegre, e também ao Superior Tribunal de Justiça de Brasília, que reiteraram as condenações, tanto de Dirceu quanto de Lula. O Gilmarzão disse que foi tudo um ensaio para condenar o Lula. Chamou de confraria firmada entre os juízes da Lava Jato, ou melhor, entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores lá de Curitiba, que encaravam a condenação do Dirceu como um objetivo a ser alcançado. Claro, porque o investigador que identifica um crime, ele nunca quer a condenação do criminoso investigado. Agora, meu amigo, se segura aí na cadeira para não cair para trás. Olha o que disse o Gilmar Sapão, que a parcialidade também seria comprovada naquilo que o ministro chamou de um projeto de poder que passava não apenas pela cassação dos direitos políticos do Dirceu e do Lula, mas também por privar o Lula de participar das eleições presidenciais de 2018. O Deltan Dallagnol ficou furioso, escreveu esse texto enorme aqui, indignado, e ainda traçou um comparativo com uma senhora presa nas confusões do 8 de janeiro, dizendo assim: Dirceu tinha uma condenação pendente por ter recebido propina da empreiteira Engevix no esquema de corrupção da Petrobras, que fora revelado pela Lava Jato. A pena definida pelo STJ em 2022 era de 27 anos de prisão. Dirceu está agora livre, leve e solto. Enquanto isso, a senhora Débora Rodrigues, essa acusada e presa da função do 8 de janeiro, mãe de 2 crianças pequenas, segue por ordens do ministro Xandão, que considera que ela tentou dar um golpe de Estado porque escreveu "perdeu um mané com um batom" na estátua do Supremo. Débora, conforme jurisprudência já pacificada do próprio Supremo, tem o direito de responder esse processo em liberdade justamente por ter 2 filhos pequenos. Mas isso daí é lembrado, meu amigo? Não, não é. Então que se lasque, tudo que pinta de novo, pinta primeiro no popozão do povo. O povo brasileiro que suporte tudo de ruim, como sempre, para variar. Mas o ministro Sapão deu essa decisão na doida? Mais ou menos, meu amigo. Ele elencou 7 motivos que são indícios da parcialidade do Sérgio Moro enquanto juiz. Por exemplo, condução coercitiva em 2016, e isso se transformava em um espetáculo público. Em
interceptação telefônica. Houve monitoramento do Dirceu, familiares e advogados apenas com o objetivo de antecipar suas estratégias de defesa. Então a investigação não pode fazer interceptação telefônica. Pelo visto, o ministro Sapão não curte essa parada não, mas ele também vê um outro problema: a divulgação de tais interceptações. Segundo o ministro, Sérgio Moro divulgou ilegalmente conversas interceptadas entre o Zé Dirceu e terceiros em um momento de grande tensão após a nomeação de Lula para ministro-chefe da Casa Civil de Dilma. Você lembra da história do Bessias? É, meu amigo, Bessias, que hoje é o advogado-geral da União. Também disse que Sérgio Moro interferiu no alvará de soltura do Lula. Você lembra quando aquele desembargador do TRF4 simplesmente deu uma decisão na doida, na louca, dizendo que era para soltar o Lula? Pois é, o ministro Gilmar falou que o Sérgio Moro atuou para impedir a soltura do Lula. Que coisa de doido, né? Também falou que a sentença do Sérgio Moro fora parcial e adjetivada. Por exemplo, a sentença do caso do Triplex incluiu críticas excessivas tanto a Lula quanto aos advogados. Detalhe técnico: o advogado do Lula, à época, hoje é colega de casa do ministro Gilmar. Sim, o Cristiano Zanin, caso você não tenha associado, ele se transformou de advogado do Lula a ministro da Suprema Corte. Outro problema levantado pelo ministro Sapão fora a divulgação, ou melhor, o levantamento do sigilo, estando próximo às eleições de 2018. Dias antes do primeiro turno das eleições de 2018, Sérgio Moro retirou, portanto, o sigilo das declarações do Palocci numa tentativa de afetar a candidatura do PT. O Haddad não perdeu por causa disso, todos nós sabemos. Assim como o Boulos não perdeu por causa da divulgação da história do PC, vocês sabem, o C. Mas o ministro Gilmar falou que isso é um indício de parcialidade do então julgador Sérgio Moro. E por fim, o fato de Sérgio Moro ter aberto mão da carreira na magistratura e ter se tornado ministro da Justiça e Segurança Pública do nosso querido e amado Bolsonaro era um problema muito grande, pois estaria se beneficiando politicamente das ações judiciais que prejudicaram o PT e a sua liderança, a liderança de Dirceu e de Lula. Então é isso, pessoal. Agora eu quero ouvir de vocês aqui qual é o próximo absurdo que vai aparecer para que nós sejamos obrigados a ficarmos de pé e aplaudir, achando tudo lindo e maravilhoso. É, galera, depois de ver tudo isso, a pergunta que não quer calar é: até quando a gente vai ter que suportar essa palhaçada, essa novela cotidiana? Porque, sério, é sempre a mesma conversinha, sempre a mesma patifaria, a mesma loucura. E quem por acaso se revoltar, ficar meio doido, falar um pouco mais forte, é taxado de antidemocrático, violento, recebe desculpas esfarrapadas quando se tem de algum ministro e outras montanhas de justificativas furadas, e se você não se conformar, recebe uma ordem de prisão. Então me diz aí, o que falta para essa turminha, esse pessoal realmente começar a fazer algo de útil pelo país e parar de dar esse tipo de decisão? Será que um dia nós vamos ver as manchetes se modificarem e nós vamos voltar a ver bandido, a bandidagem mesmo, ao menos sendo processada e respondendo pelos crimes? Deixa aí no comentário, meu querido, eu tô curioso para saber o que tu pensa. Não esquece do teu like, compartilha este vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você também pode fazer uma doação no Pix ou no botão Valeu Demais que está aqui embaixo. O Pix é doeparowill@gmail.com. Pix é o e-mail, doeparowill@gmail.com. Espero botando like, tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.